eclipse solar, que são: a eclipse solar total, ocorre quando a Lua encobre totalmente a luz solar. Dessa forma, o dia transforma-se em noite durante a duração do fenômeno. B. Eclipse solar parcial, acontece quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. Quais são os tipos de eclipse da Lua? O eclipse lunar ocorre quando a Lua se posiciona na zona umbra ou penumbra da sombra da Terra. Não pare agora. Existe por classificação 3 diferentes tipos de eclipse lunar: o total, o parcial e o penumbral. O eclipse total ocorre quando toda a Lua é coberta pela sombra da Terra. Um eclipse solar é um fenômeno que ocorre quando a Lua se interpõe entre a Terra e o Sol, ocultando total ou parcialmente a sua luz numa estreita faixa terrestre. Do ponto de vista de um observador fora da Terra, a coincidência é notada no ponto onde aponta o cone de sombra risca a superfície do nosso planeta. Há, por sua vez, 3 tipos de eclipse solar: o total, quando o Sol é totalmente encoberto; o parcial, quando apenas uma parte é coberta; e o anular, quando o tamanho aparente da Lua não é suficiente para encobrir totalmente o Sol, formando um anel em volta da sombra do eclipse. Fotos acima. Um eclipse solar total é raro e só é visível a partir de um mesmo lugar, como uma cidade, a cada 365 anos, em média. Mas, de forma geral, esses fenômenos ocorrem em algum ponto da Terra, aproximadamente a cada 18 meses. 2 de julho de 2019 a 14 de dezembro de 2020 a 14 de outubro de 2023 e assim segue diante. Quando será o próximo eclipse total do Sol no Brasil? O próximo eclipse total do Sol só poderá ser visto em 12 de agosto de 2045 no Nordeste brasileiro. Quando vai ser o eclipse solar em 2020? O eclipse solar 14 de dezembro de 2020 será um eclipse total, visível no sul da América do Sul e terá tonalidade no Chile e na Argentina. É o eclipse número 23 na série Saros 142 e terá magnitude 1,0254. Eclipse estelar é desvendado em imagem inédita. A estrutura é um disco de poeira tão extenso quanto a órbita de Júpiter e quase da mesma altura que a órbita da Terra, mas com uma massa pouco menor que a terrestre. Eclipse de poeira. Pela primeira vez, uma equipe de astrônomos conseguiu imagens com alta resolução do eclipse da estrela Epsilon Aurigae, um fenômeno que acontece a cada 27 anos e era até agora considerado um mistério pelos especialistas.
As imagens publicadas no site da revista científica Nature mostra que o eclipse é provocado por um disco de um material semelhante ao encontrado quando a Terra e outros planetas do nosso sistema solar se formaram há 4,5 bilhões de anos. A Epsilon Aurigae é conhecida desde 1821 como sendo uma estrela binária eclipsante formada por uma supergigante e uma companheira menor luminosa de mesma massa. Mas há várias décadas os astrônomos vinham tentando decifrar as pistas para causas desses eclipses. Poeira Cômica vem estudando essa estrela desde meu pós-doutorado nos anos 80 e é muito gratificante finalmente responder a algumas dúvidas ligadas a esse famoso astro, disse Robert Stessel, da Universidade de Denver, nos Estados Americanos do Colorado, e um dos autores do artigo. A imagem do Epsilon Aurigae mostra a intruição de uma estrutura alongada sobre a estrela supergigante, encobrindo a segunda estrela companheira. Essa estrutura é um disco de poeira tão extenso quanto a órbita de Júpiter e quase da mesma altura que a órbita da Terra, mas com uma massa pouco menor que a terrestre, maior telescópio do mundo. As fotos foram orbitadas usando uma técnica que combina vários telescópios com associações a lasers e com o controle de computador para se conseguir um sinal equivalente ao de um telescópio gigante. Construímos o maior telescópio óptico da Terra, com 330 metros de diâmetro, explicou Brian, outro autor do estudo. O atual eclipse da Epsilon Aurigae teve início no segundo semestre de 2009 e deve durar até o final deste ano de 2010. A estrela está em uma constelação localizada a cerca de 2.000 anos-luz da Terra. Curte olhar o céu? Confira os principais eventos astronômicos de 2020. Com direito a 2 eclipses solares e excelentes visualizações de planetas como Vênus, Mercúrio, Júpiter e Saturno, 2020 é um ótimo ano para os amantes de astronomia. Tire o telescópio do armário. Há eventos interessantes para se observar em todos os meses do ano. Confira abaixo os mais relevantes. Janeiro, 3 e 4 de janeiro, chuva de meteoros. A chuva de meteoros, chamada de quadrantinas, acontece quando o início do ano e tem origem na poeira deixada por um cometa extinto. Ela pode ser vista entre os dias 1º e 5 de janeiro, mas a sua maior intensidade acontece entre os dias 3 e 4 do mês e é melhor observada a partir do hemisfério norte, na direção da constelação de Boeiro. 10. Eclipse lunar penumbral.
Esse evento não chegará a ser um eclipse total e ocorre quando a Lua passa pela sombra parcial da Terra, o que deixa o satélite menos brilhante. Esse evento será visível em boa parte da Europa, na África, na Ásia, no Oceano Índico e no oeste da Austrália. Fevereiro, dia 9, superlua. Dia 10, Mercúrio em sua maior elongação a leste. Esse é o melhor momento para observar o planeta Mercúrio, uma vez que é quando ele estará em seu ponto mais alto em relação ao horizonte durante o início da noite. Para observá-lo, o ideal é olhar para o oeste logo após o sol se pôr. Dia 18, Marte surge atrás da Lua, em evento visível para a porção leste da América do Norte e Central. O planeta aparecerá como ponto brilhante próximo da Lua, que estará em sua fase minguante nas primeiras horas da manhã, pouco antes do sol nascer. Março, dia 9, superlua. 24, Mercúrio em sua maior elongação a oeste. Outro ótimo momento para observar o planeta Mercúrio, quando ele estará em seu ponto mais alto em relação ao horizonte durante o início do dia. Para observá-lo, o ideal é olhar para o leste pouco antes do sol nascer. 24. Vênus em sua maior elongação a leste. Dessa vez, o Vênus que estará em seu ponto mais alto em relação ao horizonte no início da noite. A observação poderá ser feita ao se olhar para o oeste pouco após o sol se pôr. Abril 2 e 3, observação de Vênus. O mês de abril será ótimo para visualização de Vênus, como planeta extremamente brilhante e presente no céu por mais tempo além do convencional. 7 e 8, maior superlua do ano. Durante o meio da tarde do dia 7 de abril, a Lua estará no seu ponto mais próximo da Terra, isso em coincidência com a fase cheia do satélite, resultará na maior superlua do ano. 22 e 23, chuva de meteoros. A chuva de meteoros, chamada Líridas, ocorre anualmente entre os dias 15 e 25 de abril, sendo melhor observada entre os dias 22 e 23, na direção da constelação de Lira, visível no hemisfério norte. Maio 6 e 7, chuva de meteoros. A chuva de meteoros Eta Aquaridas, resultado de partículas deixadas para trás pelo cometa Halley, ocorre entre os dias 19 de abril e 28 de maio, com pico entre 6 e 7 de maio. Essa chuva pode ser vista do hemisfério sul. Junho, dia 4. Mercúrio em sua maior elongação a leste. Novamente é um ótimo momento para observar o planeta Mercúrio, uma vez quando ele estará em seu ponto mais alto em relação ao horizonte durante o início da noite. Para observá-lo, o ideal é olhar para o oeste logo após o sol se pôr. Dia 5. Eclipse lunar penumbral. Mais uma vez a Lua será levemente ofuscada pela sombra da Terra. Esse evento será visível em boa parte da Europa, na África, na Ásia, no Oceano Índico e na Austrália. 21. Eclipse anual do Sol. O belo evento astronômico
será visível apenas em parte da África, Oriente Médio, Paquistão, norte da Índia, sul da China, Taiwan, Mar das Filipinas e partes do Oceano Pacífico. Nele, a Lua fica completamente aliada com a Terra e o Sol, porém ela não cobre totalmente a estrela, deixando um anel brilhante no céu, devido à sua distância maior do que a media em relação à Terra. Junho.